Boa noite, eu sou Natália. Eu vou falar sobre a origem e a evolução do coronavírus, especificamente SARS-CoV-2. Os primeiros casos eles foram identificados em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e eles foram relacionados, as pessoas que apresentaram esses sintomas, todas foram relacionadas a um mercado de frutos do mar. Essas pessoas elas começaram a apresentar pneumonia e era causada por um tipo de beta-coronavírus que tem um sequenciamento genético do vírus parecido com o de um morcego. Só que nesse mercado de frutos do mar não tinha morcegos, então o SARS-CoV-2 ele pode ser transmitido de morcegos por meio de hospedeiros intermediários desconhecidos para infectar humanos. O morcego ele é considerado um hospedeiro natural do coronavírus e ele é um reservatório, né, na verdade, e ele foi passando para algum hospedeiro que foi desconhecido até então, que passou a infectar humanos relacionado a esse mercado de frutos do mar. Continuando a relação, né, proximidade do SARS-CoV-2, ela foi principalmente com dois animais, o morcego, Rhinolopus affinis, e o pangolim malaio, Manis javenica. Aqui a gente tem uma árvore filogenética que fala um pouco sobre a semelhança entre o material genético do vírus que vive naturalmente nesses animais. Então, aqui, a gente comparando o SARS-CoV-2 humano e o RATG13 do morcego, a gente tem um consenso de genoma inteiro e marcadores de genes múltiplos. Então, aqui a gente tem alguns sequenciamentos que são parecidos. O SARS-CoV-2 ele está mais próximo do morcego do que do pangolim. Nesse marcadores de genes. Aqui a gente tem o humano mais próximo do pangolim e eles possuem 5 aminoácidos principais, que são ligantes do receptor RBD da subunidade S1 da proteína S. Então, comparando esse quesito da subunidade S1 da proteína S, a gente tem uma relação mais próxima de humanos e pangolins, né, do que de humanos e morcegos. Humanos e pangolins possuem 5 mutações e o morcego apenas 4. Então, o humano e pangolim são mais próximos. E aqui, em terceiro, a gente tem a comparação da proximidade entre morcegos e pangolins, que o principal motivo é o reconhecimento da furina no local de clivagem da proteína S para a entrada viral. Então, aqui eles têm um sequenciamento mais próximo na proteína S relacionada à clivagem, que faz a entrada da viral na célula, do que humanos. Então, em 30 de janeiro de 2020, foi considerado uma epidemia na China, porém, já no dia 1º de março de 2020, já foi considerada uma pandemia, onde a gente tinha um total de 87.137 casos confirmados globalmente, 79.978 confirmados na China e 7.169 fora da China, com 9.777 mortes relatadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente vê que essa replicação viral, ela já foi extremamente rápida e extremamente agressiva, né, do que era conhecido, porque antigamente a gente já conhecia alguns tipos de coronavírus, né, só que eles eram relacionados a um resfriado, tipo uma gripe, os sintomas eram bem parecidos com um resfriado. E essa mutação de SARS-CoV e MERS-CoV começou a ter infecções muito graves, levando a mortes. E além da virulência, uma infectividade muito maior.
Então, a origem do SARS-CoV-2, ele é um beta coronavírus. Ele é um vírus de RNA segmentado, quer dizer, ele é um vírus de RNA de sentido positivo, não segmentado e envelopado. Ele faz parte dos subgêneros SARS-Ecovírus e da subfamília Orthocoronaviridae. O SARS-CoV-2 ele possui 4 gêneros, que é o alfa, beta, gama e delta-CoV. O alfa e beta, eles infectam principalmente mamíferos, e o gama e delta, aves. Então, esses eram alguns vírus que já existiam do corona, né? Esses gêneros, eles têm inúmeras classificações. E depois que a gente foi, atualmente, né, o SARS-CoV-2, ele é uma variação muito mais agressiva do que já existia. Então, aqui a estrutura viral, só para a gente entender. Esse aqui é o vírus. Então, aqui em rosinha, a gente tem a proteína S, também conhecido como proteína spike. Ela ataca o receptor do hospedeiro no ACE2, que é uma enzima conversora de angiotensina, e ela inclui a proteína S inclui 2 subunidades, S1 e S2. A S1, ela determina a gama de hospedeiros do vírus e tropismo celular pelo RBD, e o S2, ele faz a mediação da membrana, né, ele medeia a fusão da membrana celular com o vírus através de HR1 e HR2. A proteína M aqui em azulzinho, que é a proteína matriz, ela é responsável pelo transporte transmembrânico de nutrientes e faz a liberação do botão e a formação do envelope. Aqui a proteína N, que é a proteína de nucleocapsídeo, e a proteína E, que é a proteína de envelope, aqui em verdinho. Elas são proteínas acessórias, elas interferem na imunidade humana, imunidade do hospedeiro, né, não só humana, e elas interferem, mas de uma maneira meio desconhecida ainda. E aqui, dentro desses spikes, a gente tem outras moléculas desconhecidas que facilitam a invaginação membrânica, né? Que podem ser cofatores, mas ainda está em fase de estudo. E o RNA, né? O RNA. Então, a replicação viral no hospedeiro. O vírus, ele entra na célula humana, né, através do receptor da enzima conversora de angiotensina, que é a ACE2. Então, ele entra na célula, faz a abertura da cápsula, libera suas proteínas, começa a produzir essas proteínas. Essas proteínas, elas se ligam ao material genético através da transcriptase. Então daí, quando elas se ligam, a gente tem um molde de material genético. Esse molde de material genético agora tem proteínas virais e elas vão se replicar e vão ser montadas e liberadas para fora da célula, infectando outras células ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouquinho da transmissão, só para entender o que eu vou falar nos próximos slides, porque eu vou fazer uma ligação entre isso. A transmissão, ela acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo por meio de toque de aperto de mãos contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas. Tá, a evolução do vírus. A gente viu aqui, né, na transmissão, que são qualquer tipo de gotícula de secreção do nosso corpo de uma pessoa contaminada, ela pode contaminar outras pessoas. Então, você imagina
uma pessoa que espirra no ônibus, por exemplo, ela espirra no ônibus e quantas outras pessoas não vão passar e vão colocar a mão ali naquele lugar, colocar a mão no nariz, na boca, no olho. Isso faz com que o vírus ele atinja organismos diferentes e ele evolua. Ele evolui e ele cria novas variantes, porque ocorrem mutações, né? Se a gente for pensar em mutações, a probabilidade é baixíssima de uma pessoa ser mutada, de ocorrer mutação. Mas quando a gente vê, por exemplo, a quantidade de pessoas, a gente está falando de nível mundial. Quantas e quantas pessoas com probabilidade baixíssima de mutação não estão expostas? Então, isso aumenta muito mais a mutação, né? A probabilidade da mutação, como vem ocorrendo. Porque, além de tudo, as pessoas ainda elas estão submissas, não, elas estão expostas a variantes diferentes no dia a dia, né? E isso contribui também para a mutação viral. Então, a gente teve algumas variantes desde que começou. A gente teve a D614G, que foi a origem da pandemia na China. Depois teve uma na Espanha, que teve uma variação, se espalhou um pouquinho por ali. Depois a gente teve uma com maior incidência na França, Europa Central e Escandinávia, já era outra variante. E a gente teve uma nova cepa no Reino Unido, que foi a que foi mais preocupante, né, até agora, porque ela tem uma virulência maior e uma infectividade muito maior. Nessa cepa, a gente observou 17 mutações, e entre elas, 3 afetavam a proteína S. A proteína S, a subunidade S1 especificamente, ela está ligada à vacina, né, que estão sendo produzidas atualmente. Então, será que essas mutações não alteram o vírus, que já é a proteína que vai fazer efeito na vacina? Não sei, fica aí talvez a gente tenha corrido contra o tempo para fazer uma vacina que não tem efeito, né? E cada vez quanto mais o vírus atinge as pessoas, mais vai mutar. A probabilidade é muito maior. Ou seja, o melhor jeito, né, seria evitar a propagação do vírus, porque a gente quebra a contaminação, quebra a probabilidade de novas variantes. Então, aqui tem no Reino Unido uma que a gente acabou de falar, né? A África do Sul, recentemente, também teve uma cepa diferente, né? Uma nova variante com 3 cepas. A variante do Amazonas, que é a mais preocupante, né? Ela já teve uma variação aqui, 3 cepas, né, variantes, uma variação com 3 cepas, e isso vai começar a ocorrer frequentemente, né? Foi primeiro no Reino Unido, na África do Sul, no Brasil. Aqui no Brasil a gente já teve 2 variações, né? Não preciso dizer o porquê, mas enfim. Então, isso vai acontecer mais frequentemente, porque essas novas variações, elas vão para outros locais, esses outros locais estão expostos a outras condições que vão fazer com que o vírus mute novamente e assim sucessivamente. Então, como eu falei, a variação ela ocorre aqui basicamente por uma mutação, né? Então, o vírus ele se acopla a ACE2 na célula, ele entra na célula, se reproduz e, aleatoriamente, ocorre um erro no DNA do vírus que causa uma mutação. Essa mutação ela pode ser benéfica ou simplesmente neutra, né? Então,
às vezes já teve algumas mutações que foram neutras, não alteraram a virulência nem putz, esqueci a palavra, a efetividade, mas algumas outras, elas saíram mais fortes, mais resistentes, mais agressivas e devido à mutação comparada a uma alta contaminação de pessoas. E é isso, espero que tenha entendido. Aqui estão as minhas referências. E é isso. Muito bom. Tem alguma dúvida? Não, amiga. Eu falei muito rápido que você não entendeu. Não, foi bem de boas. Você parou de gravar já? Vou parar.